Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos neste domingo, dia 21 de janeiro, celebrando o terceiro domingo do tempo comum. A liturgia do evangelho desse domingo é Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e capítulo 4, versículos de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje e também as leituras nos fazem pensar sobre o valor da Palavra de Deus, sobre a centralidade da Palavra de Deus. Poderíamos começar a nossa reflexão repetindo o refrão do Salmo e rezando: Vossas palavras, Senhor, são espírito e são vida. Muito belo o refrão do nosso Salmo. E todo o Salmo fala sobre a lei do Senhor, que é perfeita, é conforto para a alma, etc. Começamos a nossa reflexão pela primeira leitura. A primeira leitura desse domingo é do livro de Neemias. E mostra o povo que está se refazendo, reconstruindo a sua identidade depois de um longo período de exílio. O povo está reconstruindo a sua identidade com a palavra. Quer dizer, a palavra que orienta a reconstrução da identidade de um povo inteiro e também de cada um de modo particular, né? A palavra de Deus que é, como diz o Salmo, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então devemos ler a palavra sob essa perspectiva, olhar a palavra como lâmpada e luz que ilumina a nossa vida, que ilumina o nosso caminho. E a primeira leitura mostra uma experiência profunda do povo de Deus que escuta a palavra de maneira atenta. E diz o texto que a palavra foi proclamada desde o nascer do sol até o meio-dia. E as pessoas escutavam atentamente. Primeira coisa, devemos pedir a Deus o dom de escutar a palavra. Segundo, compreendiam a palavra. É o segundo passo, belíssimo. Escutar, depois compreender. São Tomás de Aquino fala sobre esses passos, todos esses passos diante da palavra que são muito importantes. Ler a palavra, depois meditar e refletir a palavra, compreender a palavra e depois procurar encarnar a palavra na própria vida, viver a palavra. E por último, Santo Tomás diz, depois desses passos todos, se dá um outro passo que é pregar a palavra, com a vida, com as obras e também uma proclamação, né? O povo escuta a palavra e se sente tão tocado que chora. É uma experiência profunda da potência da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. A palavra que, segundo a palavra que criou todas as coisas. O povo chora, diz o texto,
chora emocionado ao ouvir a palavra e, ao mesmo tempo, se alegra e faz festa. Vive uma experiência belíssima do amor de Deus. São Padre Pio, muitas vezes, quando proclamava o Evangelho, começava a chorar. E algumas pessoas lhe perguntavam, por que o senhor chorava enquanto proclamava o Evangelho? Essa experiência da primeira leitura, não é? E ele então respondia, porque Deus é tão amoroso. Deus não olha para as nossas faltas como alguém que quer nos julgar o tempo inteiro, mas Deus nos comunica a sua palavra, mesmo quando não merecemos. Como Deus é bom e como nós somos frágeis para escutar uma palavra tão potente. A primeira leitura, então, nos fala dessa redescoberta da palavra após o exílio, após um tempo de sofrimento. Agora o povo precisa reconstruir sua identidade e a palavra estará no centro desta reconstrução. O povo que experimentou fechar o coração para Deus e viveu por isso a experiência de escravidão, agora precisa ser libertado e precisa reconstruir a sua identidade. O povo diz amém no final da palavra proclamada. Queremos viver a palavra, estamos de acordo. Então façamos festa diante desta palavra que nos é dirigida. No Evangelho de hoje nós temos dois momentos. O primeiro momento no qual o evangelista conta que muitas pessoas já tentaram escrever sobre estes acontecimentos da vida de Jesus. Os santos padres da igreja interpretam esse versículo dizendo assim, ou falando sobre os hereges que tentaram interpretar os fatos da vida de Jesus ao seu modo, e também dos livros dos evangelhos apócrifos, chamados evangelhos apócrifos, que não foram incluídos nos textos canônicos. Assim os santos padres se referem a este texto. Lucas fala que há muita coisa escrita sobre o Cristo. Muitos já tentaram escrever, ele diz, mas, ele diz, agora, depois de fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu no princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado, para que assim, escrevendo, vocês possam verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. E ele fala de um Teófilo, de um amigo de Deus. Portanto, a palavra é endereçada ao amigo de Deus. Todo aquele que é batizado é amigo de Deus. Todo aquele que tem boa vontade, né? Glória a Deus nos céus, paz na terra aos homens de boa vontade, paz na terra aos homens por ele amados. Quer dizer, Teófilo é o amado de Deus. A pessoa que ama e ao mesmo tempo é amada por Deus. Aquele que constrói com Deus uma relação de amor. É para ele esta palavra. É para ele que a palavra é endereçada. Jesus, na sinagoga, diz o texto no segundo momento, que é o capítulo 4 de Lucas, diz que ele voltou para a Galileia, aquela região que nós tratamos sempre de uma região cheia de ambiguidade, por isso é também discriminada por muita gente. E com a força do Espírito ele caminhava. E assim ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam, porque pregava com autoridade e porque pregava com profundidade. Depois, diz o texto, ele entrou na sinagoga de Nazaré. Num dia de sábado, levantou-se para fazer a leitura, lhe deram um livro do profeta Isaías, e ele escolheu um texto do profeta Isaías. A palavra aqui usada, achou, em grego é o verbo eurisco, quer dizer, encontrar. Normalmente nós encontramos alguma coisa que estamos procurando. Então Jesus procurou esta citação do capítulo 61 de Isaías, no qual se falava sobre o Messias, sobre ele mesmo. E ele começa a ler esse texto, depois causará uma grande confusão. A partir daquele momento, muitos já vão vê-lo de um modo estranho, diferente. Pois bem, Jesus começa abrindo o livro, achou esta passagem e ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, primeira coisa. Ele me consagrou com uma unção,
com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma palavra não somente proclamada, mas da palavra encarnada, que é o Cristo. É importante essa passagem da contemplação da palavra que é proclamada para a contemplação da palavra vista, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus que se faz carne. É muito importante pensar que uma palavra pode nos levar à salvação ou pode nos levar à perdição. Uma palavra pode estragar o teu dia ou pode te fazer feliz e te ajudar a dar um salto no sentido de qualidade, de autoestima e tudo mais. Uma palavra. Escutar uma palavra, dar importância à palavra. A vida depende das palavras que nós escutamos e das palavras que nós damos atenção e que damos crédito. Por causa de uma palavra, Eva comeu a maçã e desobedeceu. A maçã, entre aspas, a fruta, o fruto, e desobedeceu a Deus. Por causa de uma palavra, perdeu o paraíso. Escutou uma palavra que não devia ser escutada. Quantas vezes nós escutamos a palavra de alguém que não entende a nossa vida, não nos compreende, não nos ama, mas faz questão de dar um pitaque, às vezes, ou dizer alguma coisa que não te serve, só te serve para colocar a tua pessoa para baixo. Então é preciso saber qual a palavra certa para escutar, qual a palavra certa para dar crédito. Cristo proclama a palavra, mas Ele mesmo é a palavra. Pois bem, quando ele termina de proclamar esse texto, que nós vamos voltar depois a examinar alguns pontos, ele diz hoje. Então a palavra é proclamada para o hoje. Ela é proclamada para interpretar a vida. Precisamos ler a nossa vida à luz da palavra. Hoje se cumpriu esta palavra. Jesus é o hoje da palavra e ao mesmo tempo a palavra. Cristo é o hoje, diz Orígenes. Ele é o cumprimento da palavra. É preciso ler a palavra para viver o hoje. É preciso trazer a palavra para os dias de hoje e se perguntar: o que essa palavra me diz hoje? Em que ela me ajuda a ser melhor ou a ser uma pessoa mais equilibrada? Como esta palavra pode me ajudar hoje? Nossa existência é fruto da palavra de Deus. E nós devemos compreender que é preciso passar da escuta da palavra para a visão da palavra e, ao mesmo tempo, para nos tornar palavra também. Porque à medida que nós encarnamos a palavra que ouvimos, muitas pessoas conhecerão a Cristo a partir do nosso comportamento. Nós somos, para muitos que não sabem ler, nós somos a palavra de Deus, a única palavra de Deus que muitos vão conhecer. É a nossa vida. É o modo como nós encarnamos a palavra de Deus. E aqui gostaria de lembrar rapidamente algumas citações de padres da igreja, padres antigos, que disseram coisas belíssimas sobre a palavra. O que é a palavra de Deus, afinal? A palavra de Deus, dizia São Jerônimo, é como leite materno, que precisa ser dado com frequência para que a criança cresça. Então a palavra de Deus precisa ser escutada, meditada com frequência para que o homem cresça na palavra. Ignorar a Sagrada Escritura, dizia São Jerônimo, é ignorar o próprio Cristo. Ela é como leite materno. Segundo, São João Crisóstomo dizia que a palavra é como um grande tesouro. Se é tesouro, devemos ter um cofre para guardá-la. E o melhor cofre é o coração. Ele diz, quando nós não guardamos a palavra corretamente no coração, ela nos é arrancada e roubada já no caminho de casa quando saímos da igreja. Por isso é preciso guardar a palavra no cofre do coração. Evagrio Pôntico fala da palavra como sendo uma semente que deve penetrar no coração do homem. E se o coração é a terra, ela precisa ser rasgada. Lembrando o profeta Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quer dizer, abrir caminho para que a palavra de Deus seja lançada no seu interior e para que ela possa dar frutos ali no seu interior. É muito belo o modo como os antigos padres falam da palavra. De fato, a palavra é comida,
A palavra é remédio, a palavra é fonte de vida, a palavra é fonte de beleza, a palavra é luz, é orientação para a nossa vida. Se nós escutarmos a palavra, nós viveremos essa experiência que Jesus propõe no Evangelho. Passaremos da indigência e da pobreza de quem não conhece a palavra para uma vida de abundância espiritual, de conhecimento das coisas do céu. Passaremos de uma vida de gente cativa, escravizada, presa, prisioneiros, a uma vida de gente livre. Passaremos de uma vida de cegueira a uma vida de gente que consegue enxergar além das cortinas, consegue descortinar a vida para ler a realidade a partir da palavra, de uma palavra, que esta palavra é o próprio Cristo. Se escutarmos esta palavra, que é o próprio Cristo, recuperaremos a vista, seremos libertos de todas as opressões e seremos proclamadores de um tempo da graça do Senhor. É interessante que Jesus para a sua leitura do texto justamente aqui e Jesus não aceita ou não deseja proclamar a próxima parte do texto, que é sobre a vingança de Deus. Porque, segundo Cristo, Deus não deseja vingança contra o homem. Deus é justo, mas é também misericordioso, é amoroso. E por isso ele não proclama a próxima parte do texto, ele interrompe a leitura. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a nos entregar à palavra e a permitir que a palavra de Deus oriente a nossa vida. Santo Agostinho dizia: como nós damos importância à Eucaristia, à mesa da Eucaristia, devemos dar também importância à mesa da palavra. E ele diz: nós temos tanto cuidado para não deixar que o corpo de Cristo caia no chão. Ele dizia: então não deixe que a palavra de Deus também caia no chão. Esteja atento à proclamação e procure guardá-la no coração com grande interesse e com grande boa vontade de vivê-la. Pois bem, olhemos para o texto de hoje, para a primeira leitura e para o Evangelho, e pensemos sobre todas essas coisas belas que agora nós acabamos de refletir. Sobre esta palavra proclamada para o povo de Deus, como palavra que abre os olhos, como palavra que gera libertação e que gera vida nova. No final do texto se diz que Jesus guardou o livro e todos tinham os olhos fixos nele, quer dizer, passaram da palavra escutada para a palavra que se vê. O verbo, a palavra, foi feita carne e agora habita no meio de nós. Eu quero desejar a todos um ótimo domingo e que neste domingo possamos nos deixar orientar por esta palavra, porque na vida escutaremos muitas palavras, porque na vida existem muitos gurus, existe muita gente que se intitula mestre, mas há uma única palavra capaz de salvar o homem e de dar sentido à vida. Onde nós iremos, Senhor? Diz o apóstolo Pedro. Só tu tens palavras de vida eterna, ou só tu mesmo és a palavra que conduz à vida eterna. Amém. Tenham todos um ótimo domingo. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.